Boa noite. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a 19ª sessão ordinária da sessão legislativa do ano de 2019. Tendo em vista a distribuição prévia do texto da ata da sessão ordinária realizada no dia 29 de abril, coloco a referida ata em discussão. Em discussão a ata. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada a ata. Expediente. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fernando César Souza, que proceda à leitura de forma sumária do grande expediente. Décima nona reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Expedientes. Projeto de lei complementar número 16 de 2019, de autoria da mesa diretora, altera os anexos 1, 2 e 3 e 4 da lei complementar número 224, de 15 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre os quadros de pessoal e plano de carreira dos servidores da Câmara Municipal de Rio do Sul. Projeto de lei complementar número 17 de 2019, de autoria do vereador Maicon Coelho, acrescenta o artigo 381-B na lei complementar número 110, 17 de dezembro de 2003, que institui o Código Tributário no município de Rio do Sul. Projeto de lei ordinário número 25 de 2019, de autoria do vereador Maicon Coelho, institui o Programa Municipal de Iluminação Comunitária do município de Rio do Sul. Indicação número 268 de 2019, de autoria do vereador Marcos Norberto Zanis, ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que faça desobstrução de uma boca de lobo situada na estrada Rondônia, em frente à casa número 124, no bairro Boa Vista. Indicação número 269 de 2019, de autoria do sargento James, ao chefe do Executivo, através do Departamento de Trânsito, solicitamos que, se possível, seja demarcado uma nova vaga de estacionamento de carga e descarga em frente ao edifício Fúvio Tumil, na Praça Nereu Ramos, número 88, no bairro Centro. Indicação número 270 de 2019, de autoria do vereador Herônimo Francisco da Silva, que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que efetue desobstrução da tubulação de esgoto na rua Criciúma, bairro Laranjeiras, ao lado da creche Raio de Luz. Indicação número 271 de 2019, de autoria do vereador Herônimo, que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que providencie o corte do toco da árvore derrubada pelo vento no portal do bairro Fundo Canoas, pois o mesmo está atrapalhando os pedestres. Matérias da ordem do dia. Veto total ou parcial do projeto de lei número 1 de 2019, de autoria do prefeito municipal. Veto total ao projeto de lei complementar número 5 de 2019, que altera e revoga o dispositivo da lei complementar número 110, de 17 de dezembro de 2018, que institui o Código Tributário no município de Rio do Sul. Projeto de lei ordinário número 16 de 2019, de autoria do prefeito municipal, suplementa e anula a dotação no orçamento do município de Rio do Sul no valor de R$ 45.000. Dou a palavra, senhor presidente. Tribuna, solicito ao segundo secretário, vereador Francisco Guete, que proceda à chamada dos vereadores para uso da tribuna. Vereador Nando. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora, que nos acompanham pelas redes sociais, presentes aqui nessa casa hoje, seu Formiga, seu Schubert, Observatório Social, sempre presente nessa casa. Hoje faço uso da tribuna para estarmos falando sobre o veto de um projeto de nossa autoria, onde uma taxa, mais uma taxa cobrada dentro do carnê do IPTU,
um projeto que passou aqui nessa casa, passou desapercebido, foi aprovado por unanimidade dos senhores, juntamente com esse vereador, mas podemos estar corrigindo isso, como já foi aprovado aqui nessa casa por todos os senhores, que fosse revogado essa cobrança, e o prefeito vetou, e hoje esse veto está na casa para ser votado. Como falei na Comissão de Justiça, na tarde de hoje, essa cobrança desse R$ 7,01 que vem dentro do carnê do IPTU, que foi cobrado nesse ano, essa cobrança é alegada que é para a impressão dos carnês do IPTU. Mas vale salientar que hoje os carnês do IPTU, eles são todos impressos online, via internet. Então, a população de Rio do Sul, que faz o uso desse serviço, ela está isenta, pois anteriormente já nunca se foi cobrado quem imprimia em casa e efetuava o pagamento. E passou desapercebido, repito, dentro do projeto, mas vale também salientar aqui que quem não conseguir fazer a impressão online, a impressão via internet, ele pode fazer essa impressão aqui na prefeitura ou em qualquer outro lugar que a municipalidade venha a disponibilizar essa impressão, e aí sim, dentro do projeto que nós apresentamos, pode ser feito a cobrança de 0,5 UFM, que vai custar em torno de R$ 1,50, se não me falha a memória, aproximadamente isso. Como qualquer pessoa que for imprimir em alguma papelaria ou qualquer outro lugar que venha disponibilizar, tem um custo, então nós também apresentamos esse custo que seja pago, então, ao município. Mas não achamos correto essa cobrança online para quem vai prestar esse tipo de serviço. Eu quero aqui, hoje, também falar, nós, na tarde de hoje, procuramos averiguar o processo licitatório da Agrovale, o processo licitatório, a empresa vencedora da licitação, e nos chamou a atenção, dentro do processo licitatório, a mesma situação que aconteceu no ano passado. A empresa vencedora da Agrovale, que vai gerenciar a Agrovale, a empresa ela foi inabilitada pelo pregoeiro, mas mesmo assim foi dado, vamos colocar um canetaço, e foi passado por cima do pregoeiro, e mesmo assim a empresa inabilitada, ela vai estar prestando os serviços da Agrovale, vereador Zanella. De novo, a mesma situação. A empresa vencedora foi inabilitada pelo pregoeiro, e mesmo assim, entramos em contato na tarde de hoje já com o secretário Paulo Fiamoncini, e amanhã, de manhã, às 8h30, estaremos nos reunindo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, para a gente estar sanando todas as dúvidas referente ao processo licitatório e também o porquê da empresa inabilitada, estar inabilitada, mesmo assim, ela vai estar fazendo o procedimento. Uma parte, senhor vereador. Sim. Tem o valor que foi na licitação que vai ser pago a essa empresa? O processo licitatório era 317 mil, mas a empresa vencedora está com 349.800 reais. Ela vai pagar para o município para poder explorar a festa? Não, o município cerca de 250 mil, 249 mil. O 317 mil estava no processo licitatório, mas a empresa que ganhou é 249.800 reais. Isso, a prefeitura estará disponibilizando a essa empresa esse valor para ela gerenciar todo o evento, sendo que, dentro do processo licitatório, a empresa ganhará esse valor de R$ 249.800 e ficará com todo o lucro da festa, cobrança de ingresso, praça de alimentação, venda de espaço.
Então, o município de Rio do Sul estará disponibilizando esse valor e a empresa ficará com todo o lucro. Por favor, Sim. A gente, né, tem a festa da cebola, aconteceu recentemente, e a Prefeitura Municipal de Tuporanga teve que arcar com prejuízo astronômico lá, né, inclusive sem possibilidades de efetuar tal pagamento. Né, estão lá vendo como vão fazer isso. Próximo a quase R$1 milhão de prejuízo. Nós já arrancamos na Isso. Agrovale com quase R$300 mil já. Hoje... E não vai ter nenhum tipo de retorno para os cofres do município? Não, os cofres do município, eles não vai ter nenhum retorno, mas qualquer prejuízo que tiver com o evento fica por parte também da empresa vencedora do processo licitatório. Mas hoje o município de Rio do Sul parte de uma forma ou de outra, não vai ter lucro, mas também a despesa vai ser R$250 mil. Se me permite também a parte, Sim. então não é parte, né? Ela pagou 250 mil para fazer a festa. Isso. Hoje a Prefeitura de Rio do Sul está pagando R$250 mil a vencedora do processo licitatório para estar fazendo o evento. E a empresa foi inabilitada. Por favor, vereadora Zeli, se possível. Então, sim, Estou vereadora. disponibilizando, ele está dizendo que é para falar no microfone, presidente. Obrigado, vereadora. Então gente, é uma situação que já está no judiciário de um evento anterior, que está lá ainda a ser julgado, está sendo averiguado os fatos, as situações, mas mesmo assim, a Prefeitura de Rio do Sul persiste no erro. Então, esperamos que amanhã pela manhã, juntamente nessa reunião com o secretário, a gente possa estar esclarecendo todos os fatos, mas, num primeiro momento, estamos com os documentos lá, o pregoeiro, ele inabilitou a empresa, mas, assim, a Prefeitura deu encaminhamento e andamento na contratação da empresa. Eu quero aqui também hoje destacar o time sub-11 do Colégio Sinodal Rui Barbosa, do professor Regis, que está disputando a Copa Catarinense de Futsal. Eu quero parabenizar aqui a toda a garotada lá também, juntamente com o professor Regis, que estão entre os 4 finalistas da Copa Catarinense de Futsal. Um belo trabalho que o professor Regis faz lá no Colégio Sinodal Rui Barbosa. Professor Regis, que já vem há um bom tempo prestando um excelente trabalho com essa garotada aqui no município de Rio do Sul. Eu quero aqui também, temos também o Jeremias, a Bonforte. Então, nós temos inúmeras pessoas aqui no município de Rio do Sul que vem desenvolvendo o esporte na categoria de base no futsal. Seria isso, senhor presidente. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Dá licença, presidente. Boa noite, presidente Marcos, a nossa mesa, os vereadores, a vereadora, o público aqui presente, que está nos assistindo através da nossa TV Câmara. Hoje o assunto que me traz na tribuna é um assunto que, na verdade, no início do ano nós tivemos aí, junto com o vereador Mário Sérgio, que mobilizou e representou a Câmara de Vereadores com o movimento aqui do centro, né, com os lojistas, e a gente teve um desgaste muito grande na época, devido à forma que estava sendo conduzida a obra na Oscar Barcelos. Nós não era contra a obra, nós era contra a forma, a toque de caixa que estava sendo feita aquela obra. E agora, depois daquele debate, então, muita coisa mudou, e para melhor. Hoje nós já vimos ali que estão fazendo estacionamento nas frentes das lojas ali no terminal, coisa que não estava no processo, assim como outras várias alternativas nós teríamos, se o estudo fosse feito melhor. E eu não entendo por que, na verdade, né, de todo um desgaste político, todo um desgaste de governo, pela falta de diálogo só, que poderia ter evitado muito transtorno. Nós temos hoje, assim, a exemplo do que aconteceu ali na Oscar Barcelos, em frente ao terminal. Nós temos também situação aqui na 7 de setembro, que, no meu ponto de vista, nós poderíamos também verticalizar
esse estacionamento? Nós temos uma calçada larga, né? Se nós tirar um pouco dessa calçada da 7 de setembro ali, vereador Mário, com certeza nós verticalizando esse estacionamento, nós criaria a maioria das vagas que não foi feito, que foi tirado da Oscar Barcelos, que aquele comércio local e central vai acabar sofrendo muito. Assim que se fizer um estudo aprofundado também na Carlos Gomes, dá de verticalizar um lado também, como aqui verticalizando um lado, imagine quantas vagas a mais nessa gente nós teríamos aí na rua 7 de setembro. Então, esse é o registro que eu quero fazer assim. A exemplo do que foi aqui, né, o vereador Nando saiu, mas o debate também do Atacado Brasil, quando foi feito. Quanto desgaste político com aquele atacado, que poderia ter sido evitado através de diálogo, né, através de uma conscientização melhor. Tudo foi feito conforme as coisas foram acontecendo. E não foi diferente, então, com aquele trabalho, com o que houve e o desrespeito que houve com os empresários e também com quem estava representando a nossa classe, com o vereador Mário Sérgio. Então, eu faço essa colocação. Essa alternativa da 7 é possível, porque está lá um exemplo claro, era a calçada de 2,5 metros, trouxeram para 1 metro a calçada, resolve o problema dos pedestres e, ao mesmo tempo, você dá o estacionamento. Na rua 7 de setembro, se nós verticalizar, imagina, dá aí uma bela distância, né? De repente, nós colocamos aqui mais 100 carros estacionando rotativamente aqui no centro da cidade, isso aí vai se transformar em 500 vagas de estacionamento aí na 7 de setembro. Então, o que a gente pede para o planejamento, num próximo projeto polêmico, aonde que envolve, eu diria que envolve até a vida de muitos comerciantes. Envolve a vida de muitos comerciantes que dependem, às vezes, desse comércio local ou central, ou depende daquele estacionamento para uma questão de sobrevivência. Há exemplo que nós temos ali, lojas, por exemplo, de informática. Ele vai para baixo, ele não vai mais voltar para cá. Temos loja ali também de equipamentos hospitalares. Né? Ele necessita de estacionar na frente da loja. Loja dessa não pode mais ter o mercado na área central. E assim por diante, então, que fosse respeitado o nosso contribuinte, qualquer projeto. Não é que a gente é contra ou a favor, imagino que a cidade cresce, nós temos que dar mobilidade, mas, ao mesmo tempo, nós temos todo o processo, tem que ter o diálogo e que seja bom para os dois lados. Então, peço ao Executivo que analise essa situação, vou estar fazendo uma indicação também, para que verticalizamos, então, o estacionamento na rua 7 de setembro. Boa noite, obrigado. Vereador Sargento James. Boa noite, mesa diretora, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, secretário social, as pessoas que nos prestigiam hoje, a você que está nos assistindo pelas redes sociais. É uma situação delicada, vereador Nando, para nós estarmos aí analisando justamente com o secretário Paulo Fiamoncini, tenho certeza da competência dele, que vai estar nos informando corretamente o que está acontecendo, mas nos preocupa muito, R$250 mil para realizar uma festa, ao qual está sendo divulgado, né, todos os meios de comunicação, a população em si fica contente, movimenta, né, o nosso município, mas são 250 mil que poderiam estar sendo investidos em pavimentação, em saúde e em retorno ao próprio agricultor. O que será feito para o agricultor? O que ele vai ganhar? Quem sabe, se de repente não se modificasse o rito dessa festa e fizesse um investimento ao agricultor. Porque ele vai lá no pavilhão, ele vai estar lá apresentando o produto dele, Mário Sérgio. E, de repente, nós poderíamos estar aí fazendo um investimento diretamente a ele. Né? Essas festas públicas já foi motivo, inclusive, de CPI nesta casa, tem que se tomar um grande cuidado, né? Principalmente quando o pregoeiro, que é a pessoa, né, credenciada, está desabilitando a empresa e, num parecer jurídico do próprio executivo, né, faz realizar a festa. Isso realmente tem que ter um grande cuidado. Vamos estar atentos a isso, buscando informações, vereador Nando, conte comigo também, né, para o que precisar. Eu tenho feito um levantamento quanto às nossas indicações, que geralmente são buraco em via pública, bueiros entupidos, desnível em pista,
Situações corriqueiras que vão acontecendo aos bairros, que a comunidade nos procura, e como diz aqui o vereador Eroni, não é para nós, é para a comunidade. Nós só estamos fazendo um elo de ligação através do meio legal dessa casa, através das indicações. Em 2017 foram um total de 631 indicações. Em 2018, 659 indicações. Nós estamos no mês 5 e já fizemos 276 indicações. Esta casa ao Executivo, chamando atenção, em algum ponto da cidade existe um problema. A pergunta que eu faço aos senhores é: qual a porcentagem das indicações que os senhores fizeram que foram atendidas? Qual a porcentagem? Todas elas estão sendo atendidas? Existem duplicidades? Existem. Mas eu acredito que não chega a 50% do atendimento realizado. O próprio vereador Mário Sérgio aqui já falou que alguns buracos na rua dele foi ele e a comunidade que tampou. Como também não é diferente no bairro Cantagalo, como eu também já vi o vereador Eroni postando em redes sociais, ele mesmo ajudando a fazer a manutenção. Então, isso que significa que a demanda do serviço é muito maior do que está sendo realizado lá na ponta. Chamo a atenção dos senhores para isso, porque semana passada nós estivemos aqui nesta casa, né, os servidores da Casan, que são aproximadamente quase 50 profissionais, todos os senhores aqui teceram elogios à empresa, que tem demonstrado desde o início de janeiro uma grande modificação no gerenciamento, no modo de trabalhar, como está sendo trabalhado o organograma da empresa, qual o futuro da Casan e como será administrada com essa nova gestão, com o governo que venceu as eleições no último pleito. Por que eu faço essas colocações? Porque nós estamos aí aproximadamente, desde o início do governo do prefeito José Tomé, com quase R$1 milhão depositado na conta da prefeitura para tapar os buracos. Porque o contrato de manutenção com essa empresa estatal diz que eles consertam o problema, sinalizam e repassam o dinheiro para a reparação ser feita posteriormente, para a densação do material, e a prefeitura tem que executar. Pergunto, em alguns buracos que já tem aproximadamente 6 meses, 8 meses, como eu sei que próximo à Ponte do Galo tem um que já faz 1 ano e 2 meses, que já foi pago e ainda está lá aberto, porque a demanda é tanta e a Secretaria de Obras não dá conta de fazê-lo, se ela vai ter condições de municipalizar a Casan em Rio do Sul e dar conta de toda a demanda. O processo todo não está numa empresa de consultoria para gerenciar essa empresa, e sim num processo de um grupo de engenharia para tocar os investimentos que estão acontecendo, para tudo que está em andamento e para as benfeitorias que já foram feitas. Todos nós aqui, né, verificamos os reservatórios novos, as mudanças que foram feitas e o que vai ser feito nos próximos anos. Hoje à tarde, né, chegou a nós, que estavam em reunião, e aí, vereador Chico, quero aqui colocar ao senhor que falta realmente o diálogo, em tudo, porque se esse processo já está em reunião, que já há uma vontade do município de fazer, e inclusive já entregou a documentação ao Ministério Público, que a Casan já foi acionada para fazer o levantamento de todo o seu patrimônio, e nós, aqui do Legislativo, algum dos senhores recebeu algum comunicado? Algum dos senhores foi convidado para alguma reunião? Pergunto se o Executivo participou de alguma reunião com a estatal Casan, para ver o que está acontecendo, o que pode ser feito, o que pode ser melhorado. Nós estivemos lá na Casan, participamos de uma reunião com o gerente, com o novo gerente, com o Rangel, um excelente profissional, conhecedor da área e com especialização no que faz. E, no entanto, alguns amigos meus em Rio do Sul já foram procurados para poder fazer parte desse processo de municipalização, sendo ofertado já esse grupo, né, se queriam entrar para poder trabalhar com essa municipalização. Isso tem que ser feito com meritocracia, com pessoas profissionais da área. Isso é saúde. Isso é saúde. Chamar para o município uma responsabilidade hoje de um Estado tem que ter uma excelente equipe com excelentes profissionais. Gente, não conseguimos nem tampar os buracos ou atender às indicações dos senhores, ele diz. Todas ficam em abertos, uma ou outra, porventura, vai acontecendo. Então, o que eu tenho a dizer aos senhores? Temos que estar atentos, esse processo não passa por essa Casa Legislativa,
Esse processo é feito pela uma audiência pública com o Ministério Público e a municipalização acontece, né, num processo, às vezes, até lento, entre 1 ano a 2, mas vai ter um início. E eu conto com os senhores para participarem dessa primeira audiência pública assim que for marcada. Obrigado e boa noite a todos. Vereador Maicon. Declino a palavra. Vereador Marcão. Boa noite à mesa diretora, vereadores, vereadora, seu Formiga, seu Gilbert, Observatório Social e quem nos acompanha. Segunda-feira passada, na parte da manhã, durante o dia, na verdade, teve a capacitação sobre autismo no Parque Universitário Norberto Fran, onde reuniu várias famílias de Rio do Sul, do Alto Vale. Um evento muito bonito, quero parabenizar a Silvane, que está à frente da AFAD, que está fazendo esse trabalho belíssimo. E convidar os senhores para o segundo Moto Costela, que terá na Barra do Trombudo, será beneficente à AFAD. Será revertido todo o dinheiro, uma parte do dinheiro para a AFAD. Sábado também teve uma feijoada, seguindo nessa linha, uma feijoada da Ecovale, pessoas que fazem trabalho com animais, com cavalos, com essas pessoas especiais, não só com crianças, mas sim com adultos. E hoje à tarde fui conhecer o espaço onde eles fazem esse trabalho. Convido os senhores, ali no Taboão, para conhecer esse excelente trabalho. Entrei nesse detalhe sobre autismo e necessidades especiais, porque vários pais entraram em contato comigo e com o vereador James a respeito do professor número 2 nas escolas estaduais, onde tem uma preocupação muito grande que está faltando esse professor na sala de aula, que é o professor que auxilia essa criança, esse adolescente, na hora do estudo. E fomos até a Gered, eu e o vereador James, conversar então com a secretária Noeli, que estava à frente da secretaria, e passamos isso para ela, e ela nos colocou até uma situação muito preocupante, vereador Zanella, que realmente está faltando professores, o governo está enxugando, só que tem casos que ele não pode enxugar, tem casos que ele tem que deixar esses professores. E outro dado agravante é que os professores que estão com essas crianças, com esses adolescentes, o professor Mário Sérgio, não tem o preparo, não tem um curso, não tem uma adequação para essas crianças. Estão colocando professores de história, geografia, que são especializados naquela área, mas não específico para cuidar dessas crianças. Isso foi o que ela trouxe a gente, e nós ficamos preocupados com isso, vereador e professor Mário Sérgio. Então, fui conversar com o deputado estadual Milton Obos a respeito disso, para ele levantar essa situação lá em Florianópolis, para resolver, para ver qual o meio legal de fazer essa adequação nesses colégios estaduais. Então, vamos ficar no aguardo. E, infelizmente, né, vereador James, a Noeli não está mais à frente da secretaria? Não está mais, né, vereador? Já nomearam? Você sabe me dizer, vereadora? Ah. Mais ou menos isso, mas é Tuporã, Tá, eu já vou... chegou no... Viviane. Já está trabalhando. Então, nós vamos marcar com ela para verificar essa situação também. Fomos marcados, acho que a maioria dos vereadores fomos marcados sobre uma situação que aconteceu no Hospital Regional, do mau atendimento, vereador Zanella, o senhor Edmilson, e sobre um colaborador que maltratou um paciente, a esposa dele, foi bem indelicada,
Imediatamente, quando fomos marcados, entrei em contato com o Giovanni Nascimento, diretor do hospital. O Giovanni já entrou em contato com o Edmilson. No dia seguinte, já resolveram o problema. Eu quero aqui, quando já viemos aqui criticar, em partes do Hospital Regional, por alguns atendimentos, e agora eu quero elogiar a parte do diretor, o Giovanni Nascimento, por ter resolvido já esse problema, conversar com o servidor, conversar com o Edmilson, o senhor Edmilson, e já resolveram. Então, parabéns, Giovanni. E na última segunda-feira, trocando de assunto, na última segunda-feira, nós, vereadores, como foi falado aqui, fiz o pedido a todos os vereadores, quero agradecer a todos os vereadores que declinaram, para nós irmos até a AMAV para saber da frente parlamentar que se tratava de 3 deputados que estavam ali, o deputado Gerry, o deputado Milton e o Alba do PSL, estavam na nossa cidade, onde estavam todos os prefeitos e muitos vereadores da nossa região, que estavam lá também, do Alto Vale, e assuntos relacionados à nossa cidade, que é as Cheias e a 470. Por isso que nós declinamos para participarmos dessa reunião da AMAV. Deixar bem claro quem nos acompanha que foi por isso que nós aceleramos, vamos dizer assim, a sessão para participarmos da reunião na AMAV. E para finalizar, quero aqui dar meus sentimentos. Estava em viagem, não estava no final de semana, ao Luiz, assessor aqui da casa, do vereador Mário Sérgio, pelo falecimento da sua mãe, e meus sentimentos a toda a família, e que Deus conforte os corações da família. Seria isso e uma boa noite. Vereador Zanella. Boa noite, povo de Rio do Sul. Senhor presidente, senhores vereadores. Eu, desde o início dessa legislatura e desse mandato, tenho dito que a melhor contribuição que podemos dar aqui é fazer atitudes ou tomar atitudes transformadoras, porque se não mudarmos o que vem sendo feito, evidentemente nada vai mudar. Então, confesso que fico um pouco estarrecido hoje ao ver essas duas falas do vereador Fernando, do vereador James da tribuna, falando sobre procedimentos repetidos, com uma festa, que deva se congratular com os agricultores da cidade, que a gente tem isso como uma das prioridades do Executivo. A ele cabe disciplinar as prioridades, mas a gente precisa evitar o que já foi feito de errado. Então, se foi dispensada novamente licitação, está se incorrendo numa outra possibilidade de erro, a interlocução do Executivo com essa casa parece que não existe mais, então a gente tem que tomar cuidado de novo. Vocês são vereadores mais atuantes aqui dentro do Executivo, dentro da casa, se tiverem ciência de procedimentos que não se coadunam com ética e com o correto, a gente tem que tornar público. O senhor, vereador James, mencionar que já há uma... Eu gostaria de chamar uma negociação, mas quando a gente ouve falar dessa forma, parece que há uma conspiração para tomar um serviço público, sabe? E, é claro, felizmente houve essa guinada de comando, porque eu já falei isso aqui naquela sessão que o diretor regional da Casan esteve aqui. Repito aos senhores, eu venho de uma época em que a Casan servia para que advogados enriquecessem ficando com o depósito recursal. Foram caçados, mais de um advogado foi caçado pela OAB estadual, isso já estou falando há mais de 20 anos, porque violou o estatuto. Então, quando a gente tem notícia disso, é importante ficarmos atentos e, principalmente, darmos publicidade, porque senão as coisas não vão mudar. Mas, em contrapartida, eu quero trazer aos senhores o alento de ter presenciado, então, na última semana, essa MP que já está sendo denominada da liberdade econômica, que vai modificar. É uma medida provisória, talvez ela não tenha a urgência necessária para ser uma medida provisória, isso é uma coisa que nós, juristas, combatemos há anos, né? Está alterando o Código Civil. O Código Civil atual, promulgado em 2002,
ficou 30 anos no Congresso. Deve haver uma medida provisória, de canetada, e muda. É bom ou não? Eu confesso que isso vai ter que ser discutido, mas ela traz princípios e propostas que, a meu ver, modificam o que está aí. E se não modificarmos o que está aí, nada vai mudar. Por exemplo, vereadora Zeli, com a MP, uma costureira que vai fazer costura em casa, não precisa mais ter alvará para poder funcionar. Ela vai poder ter seu executivo municipal, onde ela estiver trabalhando, diligenciar e cobrar dela, mas ela pode efetivamente trabalhar sem alvará. Hoje a gente vive essa situação de insegurança jurídica, a pessoa está lá fazendo um servicinho, se ela está errada se ela não tem alvará. Com essa MP, ela vai poder. Se preserva a boa-fé e a boa vontade, a capacidade de geração de emprego e renda. É isso que o Estado tem que fazer, atrapalhar menos. Hoje, outro princípio dessa MP é privilegiar as startups. Hoje não existe mais empresa grande, empresa pequena, existe empresa lenta e empresa rápida. Essas empresas de tecnologia digital são extremamente rápidas, ágeis. E o Estado é esse paquiderme que demora e emperra tudo. A MP privilegia a rapidez das startups e faz outras mudanças que convém a gente lembrar aqui. Outra coisa que interfere no Estado. Agora, o cidadão vem para o Estado e pedir alguma coisa, espero que isso seja aprovado na MP. O Estado vai ter que dar um prazo para aprovar aquilo ou não. E se não responder, aprovado está. Chega de esperar a vida toda por uma atividade, por uma resposta do Estado. Isso vai mudar muito. Fim do papel. Hoje, entidades e órgãos estatais exigem tudo digitalizado, mas o contribuinte tem que manter aquilo guardado durante 20 anos, porque se alguém duvidar do digital, tem que ter o papel. Acabou. Ou seja, coisas que o dia a dia nos mostra que teriam que ser assim. Há uma luz no fim do túnel. As coisas mudam. Duas outras coisas, institui no contrato, isso ainda vai dar muita confusão, porque nós já vínhamos de um sistema que a boa-fé contratual era preservada. Só que isso agora ficou bem mais claro na MP, só que ela altera o Código Civil, e aí tem toda essa possibilidade dos tribunais dizerem que ainda não é de urgência, por isso não vale alteração. Mas, enfim, acho que a intenção que esse governo coloca no papel, nesses quesitos, parece muito boa, porque uma última que eu faço questão de colocar para vocês, uma das últimas alterações que essa medida provisória propõe, trata de um assunto candente aqui em Rio do Sul, que é horário de funcionamento do comércio. A MP diz que não pode haver restrições para gerar emprego e renda, para atividade produtiva. Claro que vai ter que obedecer algumas... direito de vizinhança, restrições. As restrições para gerar emprego e renda têm que ser justificadas. Claro que ninguém vai poder botar uma empresa que faz poluição sonora, trabalhar de madrugada. Algumas restrições, principalmente de vizinhança, terão que ser observadas. Mas gerar emprego e renda vai ser prioridade. A gente tem que fazer como Singapura, que não é um exemplo de liberdade, mas estimulou a geração de emprego e renda, e com isso eles cresceram. E está na hora do Brasil crescer. Fiz essas considerações só para fazer um contraponto ao que os nobres vereadores falaram dos problemas das coisas que não mudam. Algumas coisas, felizmente, estão mudando. Obrigado, boa noite, até quinta-feira. Vereador Mário Sérgio. Boa noite, presidente. Boa noite, os vereadores, a vereadora, as pessoas que nos acompanham aqui, as pessoas que nos acompanham em casa, no Facebook, nas mídias sociais. Primeiro eu quero, já seguindo o Marcos, a questão de deixar aqui nossos sentimentos, acho que tanto o meu quanto toda essa casa, ao meu amigo Luiz, que perdeu sua mãe agora na última sexta-feira. Só falando um pouquinho dela, talvez outro dia eu possa falar um pouquinho melhor, porque eu não consegui conversar direito com o Luiz. Eu até visitei ela um mês atrás, e assim, o carinho que o Luiz passava para aquela senhora, que ela tinha já um problema de saúde, deixou a gente bastante encantado, assim, da forma como ele trabalhava com a mãe tinha cuidadoras e tal. Ela foi professora por 30 anos, era aposentada, professora em algumas escolas, mas principalmente no Henrique Fontes, catequista por uns 20 anos, Chico, membro do coral, acredito que deve ser o coral do centro. Então, ela teve assim, uma atividade muito bonita na vida, deixou um legado bonito. Então, só para a gente lembrar aqui. Esta questão da Casan que o James está levantando e que o vereador Zanella está levantando, me deixou um pouco assustado, vereador.
porque eu estou achando que eles estão fazendo da mesma forma que fizeram outras discussões ou outros encaminhamentos aqui na prefeitura. A questão que o Chico já vinha levantando, a questão, por exemplo, assim, do Oscar Barcelos, se tivessem discutido com a sociedade, não teria dado todo aquele impasse que deu. Assim é a questão da escola João Custódio da Luz. Nem foram conversar com a direção, nem foram ver a escola, nem com o gerente de nada, foram discutir direto com o governador. Quer dizer, sem discussão novamente. Alguém pensou dentro de uma sala com ar-condicionado e vai tentar colocar em prática. Assim aconteceu com a tia Beia, fizeram lá a creche e tal, meio na corrida, deixando os pais preocupados e sem o que fazer, sem discutir direito com a sociedade. Assim fizeram com a lei dos desastres naturais, que ano passado deu todo aquele impasse que deu. Sem discussão, impõe. Assim fizeram com outras leis aqui da mesma coisa. Pensa-se em 3, 4 pessoas dentro de um ar-condicionado e joga para a comunidade um projeto, às vezes, que se fosse discutido, teria outro encaminhamento melhor do que eles fizeram. Eu estou preocupado, James, que vão fazer a mesma coisa que a Casan. Estão pensando aí, vereador Zanella, estão ali pensando em 3, 4 pessoas, novamente, nossa linha fechadinha, e depois vem tentar implantar para a sociedade sem vir discutir. Aquilo que o vereador colocou, nós estamos discutindo com a Casan. Fomos lá, quase todos os vereadores, conversar com o Rangel, superintendente da Casan, Marcos, bem encaminhado, aquele teu encaminhamento muito bom. Trouxemos ele aqui para a discussão, tá? E assim, eu quero deixar bem claro aqui, o governo está começando, o Rangel, que é o superintendente da Casan, se colocou à disposição, está tentando fazer diferente, está tentando organizar essa Casan, e nós temos que dar um voto de confiança. A gente criticou aqui o Nando, foi um que se puxou já desde o início, a gente criticou muito e até apoiou a municipalização. Hoje eu não apoio. Hoje eu digo para vocês que não dá para apoiar, por quê? Porque a gente dá um crédito. Acabou, dá um crédito. Então, por isso que eu hoje fui conversar com o Rangel sobre alguns casos do bairro Bela Aliança, que até levantamos aqui na visita do Rangel, aqui nessa casa, e agora encaixa algumas coisas, Marcos. Porque, olha só, o Rangel colocou uma questão assim, da estrada Blumenau, para a Casan fazer a obra primeiro, que é mudar toda a tubulação, para não dar mais aqueles negócios de arrebentar e tirar do meio da pista, e depois a empresa vir fazer o asfalto, vão arrebentar os canos da Casan. Então, o que o Rangel propôs à prefeitura? Obra casada. A Casan passa 3,5 milhões à prefeitura, conforme vai a obra, claro, e a prefeitura, num esquema casado com a empresa ganhadora da licitação, fará todo o trabalho de implantação da tubulação. Aí ele fará junto com tubulação de esgoto, tubulação da Casan, aí não vai haver um quebra a obra do outro. Só que o que achei engraçado foi o seguinte, precisa assinar um contrato. E eles estão atrás da prefeitura para assinar o tal do contrato, Marcos. E ninguém assina. Dizendo assim, não tem retorno, Mário Sérgio. Nós mandamos e-mail, nós fizemos isso, falamos, não tem retorno. 3,5 milhões, Zanella. Será que tem a ver com a situação da municipalização? Se tem a ver, daí vão deixar toda a estrada Blumenau na mão. Porque a prefeitura não vai ter como tirar 3,5 milhões para fazer essa obra. Adeus estrada Blumenau se acontecer isso. Já foi pro pau. Então, eu só quero denunciar aqui que se tiver acontecendo isso, eu boto a boca no trombone e vou dizer que a estrada Blumenau não saiu por causa das questões do que estão fazendo aí, o vereador. Então, assim, nós agendei agora, o Rangel agendou com a presidente da Casan, para que a gente vá visitar a presidente, para levar nossas demandas. Ele pediu para os vereadores para levantar as demandas e pediu para que eu trouxesse essa fala aqui. E em Florianópolis, no dia 22, uma quarta-feira, às 11 horas da manhã, pré-agenda. Então, qualquer mudança, ele vai passar para a gente, e ele até quer o e-mail dos vereadores, ele vai fazer o convite direto a cada vereador, e lá a gente vai discutir, terceirização das obras, aí, dos concertos da Casan. Ele está em processo andando nesse processo, e até eu levei uma sugestão
para que em algumas associações de bairro que são organizadas, a Casan pode fazer uma parceria com a associação que tem CNPJ, porque a associação faça o conserto, principalmente de lajotas e paralelepípedos. A questão da medida compensatória, que nós falamos aqui outro dia, para que a Casan arrume algumas obras de lazer lá no bairro Bela Aliança e a estrada, o asfalto da Pedro Frankenberg. A questão das enchentes. O ano passado nós fizemos uma moção aqui e levamos ao presidente da Casan para que isente os moradores em época de enchente, as casas que forem atingidas por enchente, diretamente atingidas, numa parceria com a Defesa Civil. Nós estamos reeditando essa moção e vamos, neste dia, então, levar ao presidente da Casan para que a nova moção e esta aqui, né, como anexo, para que a gente consiga a Celesc já deu parecer favorável, só a Casan nunca deu resposta. Então, esperamos esta resposta. Então, essa questão da Casan é uma questão que nós temos que realmente pegar firme e investigar essa questão, porque hoje temos que dar um crédito para esse governo que entrou, para que a Casan realmente funcione e funcione bem. Vereadora Zeli. Declino, presidente. Vereador Carizo. Cumprimentar os vereadores, vereadora Zeli, a todos que estão aqui no plenário, uma boa noite, e as pessoas que estão nos acompanhando aqui pelas mídias sociais. Inicialmente, dizer que hoje fizemos o parecer do aumento do piso do magistério municipal, né? Aproximadamente 4,15 no total. Já receberam em janeiro o piso, né, que veio para todos os servidores públicos, e agora vai ser pago a diferença. Então, já passou em algumas comissões, e eu acho que na próxima semana o presidente vai colocar em votação. Tenho certeza que os demais vereadores também vão aprovar, como já aprovaram nas comissões, e daí os servidores da educação vão receber a diferença. Também dizer que esse reajuste anual do magistério deu um impacto financeiro de R$300 mil, mas o ano, né? O ano 2019. Equivale um pouco mais de R$23 mil por mês. Sim. Então vai ser aprovado com certeza, né? Semana passada estivemos com o nosso amigo Amândio. Ele é adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Secretaria do Estado. E é uma pessoa que está abrindo as portas para nós, né, para a gente, junto com os demais vereadores, tentar trazer alguma coisa para o município de Rio do Sul. E das nossas preocupações principais são a limpeza do nosso rio. E ele falou que dentro da própria secretaria dele tem um órgão, um Fundo Estadual de Recursos Hídricos, a FEHIDRO, que eu acho que você, né, o vereador Jânio já conhece bem, né? Tentar buscar um pouco de dinheiro dentro desse fundo para a limpeza do rio. Então, a Prefeitura Municipal de Rio do Sul, que no dia seguinte a gente esteve falando com o prefeito municipal, a vereadora Zeli também acompanhou o gabinete dela, para esse projeto ficar pronto para nós levarmos ao governo do Estado. Daí também falamos do muro de contenção da rua Rui Barbosa, que era de R$680 mil, há 3 anos atrás, que a gente escutava o Ítalo Gorot, falando que já tinha arrumado dinheiro, quando ele era da SDR, ele já tinha arrumado o dinheiro com o Raimundo Colombo. Raimundo Colombo saiu, entrou, Pinho Moreira saiu, já estamos com outro governador, e esse dinheiro ainda não veio. Então, eles querem que a gente busque novamente esse projeto e entregue nas mãos do Amando e mais o Gerry também, né, que é o nosso deputado, que a gente tem bastante amizade partidária, né, eu e a Zeli já falamos com ele também sobre isso, e nós vamos em Florianópolis também levar esse projeto para ver se esse dinheiro vem, né, que seria o muro de contenção da rua Rui Barbosa. Sobre a área de lazer destinada ao condomínio residencial Luiz Demarque, na Barra Trombudo, a comunidade necessita de melhoria para aquele bairro. Então, eu e a vereadora Zeli estivemos lá. Depois, procuramos o executivo para fazer uma limpeza naquele local onde o presidente já também batalhou bastante, né? Fazer uma boa limpeza.
e tentar fazer ali uns 2 campos de futebol de areia, que é uma coisa assim um pouco mais simples para a prefeitura, e com um pouco de dinheiro que nós conseguiríamos com o gabinete do GER, através do governo do Estado, que nós estamos solicitando, possamos fazer algumas melhorias, né, vereadora? Então, a gente combinou, já falamos dessa necessidade com a prefeitura, ela ficou de fazer a limpeza, e com o GER para conseguir algum dinheiro junto com o executivo, no que cabe da parte dele como parlamentar, né? Então, vamos tentar fazer isso. Sobre a Casan, estava tudo muito calmo, de 3 semanas para cá começou esse falatório todo, né? E agora não vai mais parar o assunto, é um assunto muito importante, porque existe o saneamento básico junto, existe o interesse do município em municipalizar pelo que a gente está falando, mas não veio à tona dentro da imprensa e muito menos dentro desta casa. É um momento difícil. Eu até falei com o prefeito, se fosse negócio da Casan, eu acho um negócio delicado quando um prefeito está há mais de 2 anos, faltando 1 ano e pouco para encerrar o seu mandato, vereador Heroni. É algo assim que demora uns 2, 3 anos para amadurecer essa ideia. É algo que tem que olhar com muita clareza. Afeta muitas pessoas, quando a gente viu as pessoas aí, porque demora, elas não perdem o emprego, mas elas têm que sair daqui. O que nós precisamos? Uma parte desse dinheiro da Casan ser investido em Rio do Sul. É justamente isso que eu fui lá numa primeira vez, os demais vereadores foram lá, e o vereador Mário Sérgio fez mais uma importante reunião com o superintendente do Rangel. O que nós queremos é justamente isso. Eu vou fazer um pedido, como eu já fiz para ele também, quando eu ia a Florianópolis, fazer ali no bairro Canoas, né? Na Princesa Isabel, na Dom Pedro II, que você já está batalhando, vereador. Eles ficaram de trazer esse dinheiro, de repavimentar Jacob Finardi, da Venceslau Burini. E ainda estão falando da estrada Blumenau. O que a gente quer mais? Se isso vem em torno de 2, 3 anos, isso equivale a mais de 12 a 15 milhões de reais. Então, é muito dinheiro. E o que a gente precisa de uma empresa dessa? É trazer uma água saudável para nós, ela também tem que ter condições de pagar o seu servidor mensalmente e ter condições de investir, porque não podemos faltar, tem que ter captação de água. Então, a prefeitura ela reclamou disso, que tem pouca captação de água, mas pelo que a gente está vendo esse ano, faltando muito menos água que em outros anos anteriores. Então, a gente está vendo um melhoramento da estrutura da Casan. Então, é nesse aspecto que eu acho que os vereadores estão mais ou menos na mesma leitura, defendendo o município de Rio do Sul, mas também com a clareza que a Casan é muito importante para Rio do Sul e a região, né? Então, nós não podemos olhar para o nosso, assim, para o umbigo da gente, quando o cara está administrando um município, né? E discutir com toda a população, né? Com as entidades, com a CIRS, com o CDL, com a Câmara de Vereadores, que aqui nós somos os representantes de toda a sociedade de Rio do Sul. E isso não está ocorrendo. Então, talvez aí que vai ser uma perca lamentável para o Executivo. Então, se vier aqui com conversa, explicasse, seria outra coisa, mas do jeito que está sendo feita a coisa aí, é lamentável. Uma boa noite a todos. Vereador Heroni. Boa noite. Cumprimento o nosso presidente, Marcos Zanis, né? A mesa diretora, os vereadores e a vereadora Azelina, e as pessoas aqui presentes, né? Seu Daniel, do Observatório Social, sempre marcando sua presença, seu Schubert, e o nosso doutor Formiga, firme e forte em todas as sessões aqui, prestigiando nós. Também cumprimento as pessoas de Rio do Sul, do Alto Vale e da região que nos acompanham neste momento pelas redes sociais, né? Na última sessão, segunda-feira passada, todos nós vereadores declinamos, né? E fomos ali na Amável, naquela grande encontro que teve ali, né? Uma reunião da Frente Parlamentar do Alto Vale do Itajaí. Nessa reunião estava o Alto Vale inteiro, senhores e senhoras. Os prefeitos, os vereadores, representante do
deputado representante do governo Moisés, lá, né, do governador, o deputado Milton Obos, deputado Gerry, e todos esses deputados e esses políticos que estavam lá, eles tinham só um propósito, preocupação, né? Preocupação com as nossas enchentes, com as nossas ligações dos municípios e com a própria BR-470. Quando eu publiquei, teve gente que deu um monte de risada da minha publicação. Deu porque não lembrou do sangue dessa pessoa que ficou nesses asfaltos aí, ó, essa BR maldita aí. E eu acredito, os outros governos que passaram, passou o Luiz Henrique, saudoso Luiz Henrique, que Deus o tenha, passou Raimundo Colombo, mas os projetos estão tudo em andamento. Nós não podemos abaixar a cabeça e não defender o nosso Alto Vale e como o nosso Estado de Santa Catarina. Portanto, eu deposito confiança que temos que, sim, não rir da 470, mas falar sério, cobrar. E cobrar essas obras que estão tudo em andamento, são das cheias, das barragens e dos acessos nossos. Então, para essa pessoa que ficou rindo, eu dou um cartão vermelho para ela. Dou um cartão vermelho porque é sério, porque eu perdi. O Alto Progresso perdeu 4 só numa pancada, Lani, lá. 4. Depois perdemos mais 2. E as pessoas ainda ficam rindo. Não podemos rir de coisa séria. Então a gente foi ali e agradecemos sempre os que nos acompanham, né? E na segunda-feira nós declinamos, mas por quê? Para ir representar o nosso Alto Vale. Por isso que nós fomos eleitos, nós somos vereador, para representar a nossa cidade e nosso Alto Vale e também Santa Catarina. Também na última quinta-feira, a gente esteve no aniversário do nosso 13º Batalhão aqui, ó, da Polícia Militar de Santa Catarina, né, Sargento James? Estivemos eu, o senhor prefeito, estivemos lá, e parabenizo o Coronel Abreu, onde que homenageou vários policiais, promoveu, e também deu o título, uma moção, né, para o promotor Frank, né, Frank da Silva, acho que ele é meio parente nosso. Deu uma moção para ele como amigo da Polícia Militar. O doutor Formiga também estava presente lá, estava com nós lá. Então, o doutor Frank, promotor público do Rio do Sul, recebeu essa moção, amigo da Polícia Militar do Rio do Sul. Então, foi muito bonito a homenagem e meus parabéns. 184 anos de história, defendendo nossos amigos que precisam. Então, parabéns à Polícia Militar. Queria falar sobre a Secretaria de Obras. Continua um grande trabalho no bairro Progresso. Estão fazendo lá, está ficando muito bonito a rua, estão tapando aquela buracada. Da mesma forma, na Oscar Stray, fui lá e conversei com eles, porque eu não faço só indicações aqui, ó. Eu vou direto lá. Muitas vezes eu tomo café junto com o pessoal da Obras, Mário Sérgio, e eu tenho um diálogo muito bom com o pessoal da Obras, porque eu me sinto do mesmo nível deles. Eu sou um cara simples que nem eles, porque eu sou da Obras, sou do trabalho. Então, muitos dos meus amigos, colegas vereadores, não são atendidos pelas indicações, mas eu, graças a Deus, muitas indicações minhas, eles me atenderam já, sargento. Me atenderam, porque eu vou lá, eu converso com eles, eu explico as coisas. Então, o diálogo, às vezes, é muito importante. Mas todos estão sabendo que vamos ter uma grande festa, que é a Agrovale, que vai ser a semana que vem, né, de 17 a 19. Dizer para os senhores que vem uns conjuntos famosos aí, Amado Batista, Raça Negra, Zezé de Camargo e Luciano. E essa festa, ela é muito importante, eu acho, porque ela é a Agrovale. A Agrovale é para unir todos os nossos colonos agricultores do Alto Vale. E assim que aconteceu a primeira edição, agora vai ser a terceira, a primeira coisa que me preocupei foi em tornar isso lei, porque isso é importante para os nossos agricultores. Aí eu fico triste quando vejo meus colegas vereadores falando o que falaram hoje aqui na tribuna. Porque se eu acreditei nisso, e eu acredito que vai ser uma das maiores festas daqui a uns anos aqui do nosso Alto Vale, vai ser a Agrovale, pelo fato de nós ser a capital do Alto Vale, que vai bater a festa de Ituporanga, que é a festa da cebola. Então, eu acho que se tem algumas coisas erradas, devia ter melhores esclarecimentos. Mas fazer o quê? O importante é que a festa vai acontecer. E esperamos que seja uma festa para engrandecer nossos agricultores, engrandecer nosso Alto Vale. Agora, queria falar na área do esporte.
Campeonato Brasileiro aí só está dando zebra, só o vereador Francisco hoje chegou fazendo festa aí, ó. Já toca aqui, ele quer que eu toque ainda. Então, o Grêmio ganhando de 3-0, bateu uma ratubaca lá, virou o Fluminense 5-4, mas tudo bem, isso faz parte do futebol. Faz parte do futebol. E dizer que o Guarani do Bairro Progresso jogou a última partida pelo Campeonato Municipal ontem, onde empatou 2-2 com uma equipe do Mastre, né? E parabeniza o Mastre, parabeniza todos os seus atletas, toda a torcida que esteve presente, né? E o Guarani ficou em primeiro lugar na chave D, nessa primeira rodada. E finalizando, eu quero antecipar já que domingo que vem não tem a rodada, porque domingo que vem é um dia muito importante. É o dia das nossas mães, né? E que Deus o tenha todas as nossas mães. E que valorize muito quem tem uma mãe, porque é muito importante. E eu já antecipo meus parabéns para minha mãe, Dona Otília Anastácia Silva, com 88 anos, firme e forte. Boa noite. Devolvo a palavra, presidente. Momento da presidência. Em nome do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Sargento James, convido a comunidade para participar da audiência pública para a apresentação e discussão do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2019, que será realizada no dia 27 de maio de 2019, às 15 horas, no plenário da Câmara Municipal. E também quero deixar registrado e um convite a todos os vereadores e a comunidade. Convidamos para a primeira reunião da União com as associações de moradores. O presidente, o Marcos, está fazendo o convite que será realizada no dia 14 desse mês, às 19h30, no Centro Empresarial de Inovação e Empreendedorismo Norberto Fran, no Encontro dos Rios. A pauta que será aberta, vai ter feito a Fundação de Desportos, para se tratar do Oni Bairros, informações gerais sobre a União, apresentação, nós vereadores, quem estiver lá, e prefeito, 19h30. Então, todos aqui estão convidados, participando de todos é fundamental para esclarecermos dúvidas e continuarmos fortalecendo cada vez mais o movimento comunitário. Então, todos estão convidados. Ordem do dia. Veto. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça do veto total, 1º de 2019, constante na ordem do dia. Veto 1 de 2019, autor, Prefeito Municipal. Assunto, veto total APLC número 5 de 2019. Veto total aposto pelo Executivo Municipal, projeto de lei complementar número 5 de 2019, que altera e revoga o dispositivo da lei complementar número 110, de 17 de dezembro de 2018, que institui o Código Tributário no município de Rio do Sul. O veto número 1 de 2019 do PLC número 5, de 7 de fevereiro de 2019, que altera e revoga dispositivo da lei complementar número 110, 17 de dezembro de 2003, que institui o Código Tributário no município de Rio do Sul, tem como fundamento colocado pelo Executivo, que é de iniciativa privada do chefe do Poder Executivo, qualquer lei que conceda benefício fiscal, por se tratar de uma renúncia de receita, alegando que essa PLC possui vício de inconstitucionalidade. Segundo Roberto Bastos, procurador legislativo da Câmara do município de Rio do Sul, o preço público cobrado para que se retirasse do carnê do IPTU não é uma receita fiscal municipal, e sim um preço público cobrado por um serviço que não será mais efetuado. Até porque, a priori, não há um serviço sendo prestado em decorrência ao pagamento. Esse parecer foi na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, Ética, Decoro Parlamentar e Redação Final. Esse parecer foi do vereador Mário Sérgio Tramoski,
que conclui a presente matéria não está revestida de todas as formalidades legais e constitucionais, motivo pelo qual voto pela sua reprovação. Foram a favor a reprovação do veto os vereadores Marcos Salles Zanella, Maicon Coelho, Fernando César Souza, Mário Sérgio Stramoski e Herone Francisco da Silva. Coloco o veto em discussão. Senhor presidente. Sim. Como eu fui o relator, só vou tentar colocar bem resumidamente a questão da questão ilegal ali, colocada pelo Executivo. Na colocação da defesa do veto, o Executivo colocou que não cabe a nós fazer um projeto desse tipo, porque ele tem um vício de origem. Porque mexeria na receita do município. Reduzir receita para o município do Rio do Sul. Bom, o que nós levantamos ali, seguido pela colocação do Roberto Basto, que é o nosso procurador da casa, é que isto não é uma receita. Tá? É um preço público pago a um serviço. Então, como não vai ter mais o serviço, não tem por que pagar por um serviço que você não vai ter. Então, nós colocamos que não é receita e que, por isso, cabe a nós, vereadores, a fazer essa lei. Eu só queria acrescentar que o que motiva a aprovação do parecer e rejeitar o veto é que não há mais a prestação de serviço. Pelo que foi nos dito numa das passagens aí pela Secretaria e pelo Executivo, isso seria revisto com o tempo. Se será revisto com o tempo, por que a resistência? Não implemente. Vai estar cobrando, o cidadão já está gastando a impressora dele, a tinta dele, e vai ter que pagar para o município, porque ela fez um sistema. Isso é um módulo de um sistema gerenciado e utilizado para inúmeras outras finalidades, e é um comando de arquivo que qualquer programador faz em meia hora, eu acho. Posso estar sendo muito simplista, mas não leva muito mais tempo que isso. E ficar cobrando, se é para não cobrar no futuro, então quando cobre desde já, se acostume a economizar um pouco. Não havendo mais discussão, não havendo mais discussão, solicito ao segundo secretário que proceda à chamada nominal dos vereadores para a manifestação de seu voto. Vereador Carizo. O veto tem que ser nominal. Tá, esclarecer, você estava me perguntando a favor ou contra o veto? Isso. Não parecer. Só para esclarecer, questão de ordem, presidente. Sim. Eu, no parecer, fui contrário ao veto. Então, quem for a favor, ficar sentado a favor, está a favor do parecer que é contrário ao veto. Quem for contra Vereador, é a favor do vereador, veto. só não é o parecer, é o do veto. É o veto. Se é a favor do veto ou não. Sim, entendi. Contra o veto. Vereador Herone. Vereador Nando. Contra. Vereador Francisco. Contra. Vereador Sargento James. Contra. Vereador Maicon. Contra. Vereador Marcão. Contra. Vereador Zanella. Contra. Vereador Mário Sérgio. Contra. Vereador Azeli. Contra. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Rejeitado o veto. 1º de 2019. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura dos pareceres do projeto constante na ordem do dia. Projeto de lei número 16 de 2019, de autoria do prefeito municipal, assunto anula e suplementa dotações. Suplementa e anula a dotação do orçamento do município de Rio do Sul no valor de R$ 45 mil. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, Ética, Decoro Parlamentar e Redação Final. O projeto visa adequar as necessidades orçamentárias do município, de modo a possibilitar o empenhamento para pagamento da
desapropriação de imóvel para a construção da cabeceira da ponte do Bonfim, no valor de R$ 45.000. Parecer e voto do relator. A presente anulação e suplementação não poderia dar-se por decreto pelo chefe do Poder Executivo, sendo imperativa a autorização legislativa por serem de grupos orçamentários de natureza diferentes. Ademais, o projeto se adequa às necessidades orçamentárias do município. Sendo assim, concluo a presente matéria está revestida todas as formalidades legais e constitucionais, motivo pelo qual voto pela sua aprovação. Rio do Sul, 3 de abril de 2019, autor, relator, vereador Herônimo Francisco da Silva. Votaram a favor os vereadores Mário Sérgio Stramoski, Maicon Coelho, Herônimo Francisco da Silva e Fernando César Souza, com a ausência do vereador Marcos Sávio Zanella. Comissão de Finanças e Orçamentos. Segundo a mensagem do chefe do Poder Executivo, visa suprir custo de imóvel para a construção da cabeceira da Ponte do Bonfim, conforme a autorização do Legislativo, de acordo com o artigo 11, conforme a Lei número 5.872, de 18 de dezembro de 2017. Parecer e voto do relator. Sendo assim, concluo pela compatibilidade e adequação orçamentária e financeira do projeto, motivo pelo qual voto pela sua aprovação. Rio do Sul, 4 de abril de 2019, relator, vereador Francisco Guetem de Lima. Votaram a favor os vereadores James Ides da Silva, Carizo Sábio Giacomini, Herônimo Francisco da Silva, Francisco Guetem e a vereadora Zeli. Coloco o projeto 16/2019 em discussão. Senhor presidente, a gente deu parecer ali com muita satisfação, né? Porque esse terreno é lá da Ponte do Bonfim, aonde que vai ligar a comunidade do Bonfim, a Albertina, com a BR SC 350, né? Que vai ficar muito fácil para aqueles moradores agora, ir para Aurora, ir para Ituporanga, para tudo quanto é região. Então a gente deu esse parecer aí, e além de tudo, vereador Azeri, a gente já é autor da indicação, desde o início, há tempo já, que aconteça essa ligação ali com essa ponte de material ali. Seria isso. Senhor presidente, eu só dentro do mesmo assunto, né? Mas nós falamos hoje de falta de planejamento. A gente pediria só ao Executivo, quando fosse fazer uma obra dessa, que já colocasse, porque essa obra foi negociada razoavelmente até barata, né? Mas ele poderia onerar mais essa obra pelo fato da necessidade do município necessitar daquele espaço ali para poder concluir a obra. Então, essa avaliação sempre é muito importante. É claro que fizemos a coisa certa aqui, porque é uma necessidade, mas também nós poderíamos ter perdido dinheiro, né, pelo fato dele necessitar daquele terreno, e depois vem em cima da hora aqui, na pressão, ele pode querer cobrar mais. Só essa situação aí que eu queria frisar, que o planejamento, quando vai fazer uma obra, faça um levantamento no entorno, para que isso não ocorra mais, e já negocie antecipado. Senão você até muda de posição, às vezes, no local onde vai ser executada uma obra. Não havendo mais discussão, coloco o projeto em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o projeto 16/2019. Explicações pessoais. 5 minutos a cada vereador sobre assuntos relacionados a essa sessão e vedados os apartes. Vereador Nando. Declino. Vereador Francisco. Só alguns assuntos que foi tratado nessa sessão sobre a burocracia que existe no sistema público, e aí eu concordo com o vereador Zanella. Eu sei que eu tinha um planejamento aí para a abertura de uma empresa, e ela demorou, estou concluindo depois de 15 dias que eu tinha planejado a abertura dela, que eu estou pegando o CNPJ, né? São coisas assim que às vezes atrasa. Vai para a junta, e daí aqui até que tramitou razoavelmente bem, mas temos aí uma deficiência também aí do da nossa Casa do Empreendedor, que estamos com pouca gente lá também, né?
mas assim, razoavelmente aqui a gente tem um domínio e consegue fluir bem. Aí chegou na junta, acabou atrapalhando. Aí depende, tem algumas coisinhas assim que às vezes em projeto, você pede uma avaliação, mas eles querem essa avaliação só depois que você tem a obra. Ele já tem que te auxiliar muito bem antes, né, da execução, porque chega lá, às vezes, um detalhe, você sabe como é que é o corpo de bombeiro, a vigilância sanitária, né, James? A própria, aí também, que hoje tem a burocracia da questão ambiental também, né? Então, tem muita coisa hoje. Então, essa Casa do Empreendedor, aqui em Rio do Sul, ela é fundamental para auxiliar muita gente que realmente necessita do serviço público para empreender, para dar oportunidade de emprego e renda para a nossa cidade. Então, é muito importante também aí a questão da Agrovale. É questão, como foi falado aqui nessa sessão, é uma questão de prioridade do governo, né? Mas são 250 mil reais que saem dos cofres do governo. Eu acredito até que o modelo não seja errado, o modelo da Agrovale não seja errado. Se esse modelo fosse aplicado em Tuporanga, eles não teriam prejuízo lá que vão ter de R$1 milhão dos cofres públicos municipal. Desce lá 200 mil para alguém explorar a festa da cebola, teria saído muito mais barato para o município. Talvez o modelo aqui não seja errado, é a forma realmente de fazer. É claro que a intenção da Agrovale Rio do Sul vender para o Alto Vale, nós temos que colocar isso na ponta do lápis, né, vereador Irone? Nós vamos ter, qual o benefício que o Rio do Sul vai ter nessa festa da Agrovale? Vamos vender muito equipamento, vamos ter retorno, tomara que tenhamos, né? Mas são situações assim que o nosso desenvolvimento econômico tem que colocar na ponta do lápis se vale a pena um investimento de R$250 mil e qual o retorno efetivo que o município é só a festa em si, para agradar e juntar público e assim por diante. Daí não temos retorno nenhum assim para longo prazo, médio prazo, né, e curto prazo para o nosso município. A questão da Casan também é muito importante nós tratarmos aí, eu acho que é um assunto delicado, mas tem que ser trazido em pauta porque mudou o modelo da gestão. Nós vimos aqui na última reunião, não tinha um cabide de emprego. Esses cabides de emprego agora querem o inverso. Já que nós não estamos ali, agora nós queremos tirar de vocês. É mais ou menos esse modelo, né, Sargento James, que está acontecendo. Não deu para nós aqui, vamos trazer para cá, que pelo menos nós temos a oportunidade de estar ali junto com eles. No mais, uma boa noite, obrigado. Vereador Maicon. Declino. Vereador Marcão. Declino. Vereador Zanella. Só queria fazer um registro, não sei, de algum dos vereadores esteve na audiência pública de quinta-feira em Ibirama com o TCE e a Assembleia Legislativa. E quando eu falo que a gente tem que mudar as coisas, é porque me causou uma péssima impressão a fala do presidente da MAV, na segunda-feira, que a gente saiu daqui para ir lá assistir, quando ele convocou os presentes para irem na Assembleia, na audiência pública, para ser contra a ideia de fusão de municípios. Eu já sou pessoa não grata na Alcave, então acho que eu nunca vou lá mesmo. Mas o fato é que a gente é corporativista. Nós somos corporativistas. E se a gente não abrir mão da corporação em detrimento de uma causa maior, a gente nunca vai mudar nada. Estava lendo aqui um parecer de uma comissão de especialistas, 500 especialistas da ONU, é interessante, Maicon, que é da tua área de meio ambiente, dizendo que, se nada for feito, se essa luta por crescimento econômico, da qual nós participamos, né, a gente quer a Rio do Sul melhor, a Rio do Sul maior, o Brasil melhor, mas se nada for feito de forma organizada pelo mundo, é 500 anos para o mundo acabar. Para o mundo acabar. Talvez seja pessimista demais, mas é o que a gente vê de desastres naturais. Então, na realidade, a gente fica falando em mudança, mas dentro da nossa casa e ali na MAV, os caras querem manter tudo como está, porque fundir município, nós somos 29, né? Aqui, Rio do Sul, nós somos 7 municípios. Só a gente olhar Lontras, Presidente Nereu, Agronômica, Laurentina, Rio do Oeste, Aurora, e precisa de toda essa estrutura? O povo não tem saúde, não tem educação. Enfim, como ninguém foi lá, eu penso que a gente tem que começar a participar também dessas coisas, para poder defender esse ponto de vista, porque senão, nada muda mesmo. Vereador Mário Sérgio. Bom, eu
Na semana passada, eu fiz uma visita ao secretário Rômulo e ao diretor da Agricultura, o Robson. Nós colocamos a questão do projeto dos produtos orgânicos, fomos lá apresentar o projeto, pedir apoio para que o governo sancione. Conversei também com o Glauco Lindner, que é da IPAG, também fui lá colocar o projeto e comentar, e discutir mais essa questão do agroecológico em Rio do Sul. Nós temos 2 grupos em Rio do Sul, um do seu Vili Valiati, da Itopava, que eu acho que é o que coordena, e um do seu Orlando e a Neuza, da Estrada Redentor. Então, nós temos um grupo, mas, segundo o Robson, diretor da Agricultura, faltam produtos orgânicos para a merenda. Então, eles, quando fazem lá o chamamento da compra dos produtos, poderia ter mais produto orgânico. Falta a gente, acho, fazer um trabalho, a secretaria, até falei lá com o Glauco, falei com o Rômulo, a gente fazer um trabalho de incentivo, né, Zanella, para que se produza mais. Que eu acho que o que nós colocamos, até conversei com o da IPAGRE, nós não precisamos só pensar em produção de venda. Nós podemos pensar na produção, Maico, do quintal. O que acontece hoje com os moradores? Ele vai lá e planta um pezinho de alface, planta umas verdurinhas lá no fundo do quintal, só não sabe como fazer ele ficar orgânico. Tem dificuldade, então ele vai lá e passa veneno, às vezes que é pior do que ele fosse comprar. Porque ele não tem conhecimento e passa a estragar a plantação. Então, o que falta? Falta educação. Se fosse fazer aí a horta urbana, né? Fazer um trabalho, a Secretaria da Agricultura, a IPAG, fazer um trabalho para as hortas urbanas. Trabalhar nessa direção. Onde nós pensar aqui muito grande, que de repente não sai nada. Mas nessa direção, acredito que nós teríamos bons resultados. As pessoas lá, de repente, plantam cebolinha, dá piolho na cebolinha, tocam um veneno lá, que mata o piolho e o cidadão vai comer. Deixa eu ver aqui, a questão da GERED. Marcos, a questão da GERED é o seguinte, nós já discutimos essa questão dos professores de escolas de alunos especiais. Realmente, vários professores, no começo, eles classificam por estudo. Então, você, conforme tem preparo, tem faculdade para aquela função, você é contratado. Mas, quando termina, acontece uma coisa chamada assim, chamada pública, com o nome de chamada pública. E é ali que vem o problema. Então, o governo foi obrigado a cumprir uma lei nacional. E aí, implantou, mas não ofereceu preparação a esses professores. Então, se você for lá na GERED, de repente, se quiser me convidar, eu posso ir junto numa segunda-feira, porque a gente discuta essa questão, porque nós estamos brigando lá nas reuniões para que o governo ofereça, por exemplo, 1 ano, 6 meses, 1 ano de curso para os professores, que hoje não oferecem nada, e aí só pode contratar pessoas que fizeram esse curso, que tiver essa preparação. Eu acho que é mais ou menos essa direção, porque tem faculdade, estão oferecendo faculdade, mas no momento não conseguem todos habilitados. Quanto à questão das reformas aí do repasse da Casan, para a reforma dos buracos da Casan, foi repassado, 2017 até agora, R$ 1.047.623,79. A questão que o vereador colocou antes, o vereador James colocou antes, tem buraco, está fazendo aniversário. Então, o que dá a impressão de que esse dinheiro veio, a gente não tem toda essa clareza desse assunto, mas é muito recurso para 2 anos, para a gente ficar se incomodando, pedindo lá 1 ano para consertar os buracos. Outra questão que eu quero deixar aqui, que os vereadores, se quiserem ir no dia 22, que vão deixando seus nomes e colocando aí, para que a gente possa, junto com o Rangel, se coordenar para ver quem vai, porque será às 11 horas, vai ter que ir cedo, né? Então, com quem vamos, com que carro. Eu já estou convidando o da Defesa Civil para que ele vá junto, porque um dos assuntos tem a ver com a Defesa Civil. Então, que ele possa, de repente, também ir e levar alguns de nós, porque a gente não tenha, divide as despesas aí, não dá custo para a Câmara. Vereador, os mais importantes vão ficar para... Vereador Sargento James. Obrigado, Francisco. Não, é eu. Não tem problema, pô. Esqueceu de ti. Isso. Não. Aqui só contribuir e dizer que
né, o projeto de lei elaborado pelo vereador Erone, a festa Agrovale, a intenção dele era prestigiar e enaltecer o agricultor. Quem sabe pudesse, nessa licitação, vereador Nando, ter repassado só 150 mil para quem fosse se responsabilizar pela festa e podia pagar o curso, né, na agroecologia, aí, na parte orgânica para os agricultores. Seria, acho que a gente atingiria muito mais o foco da festa do agricultor. A festa do agricultor, ela não pode se tornar um bate-estaca, produções aí, né, grandiosas, e esquece o agricultor. A festa da cebola, em muitos momentos, né, em todas as suas realizações, focou em alguns anos o agricultor, a cebola, o cultivo, a festa nacional, e teve anos que esqueceu do agricultor. E aí, quando esquece da atividade fim, para quem tem que enaltecer e engrandecer, acontecem os problemas, né? Então, eu acredito que talvez esse valor, R$250 mil, muito dinheiro, principalmente para um governo que está varrendo a casa, está organizando, enxugando a máquina pública, né? Não é isso que nós escutamos todos os dias? Poderia ter diminuído esse valor e ter investido no agricultor, um centro de distribuição, né, de produtos orgânicos, cursos, especializações para essas famílias que vendem, que vivem, né, do que produzem. E eu acho que atenderia mais a Agrovale. Né, mas fica o registro aqui dos parabéns ao vereador Erone pela festa em si. Ela tem que acontecer. Todos nós somos a favor dela. Somos contra da forma que o nosso dinheiro está indo. Essa é a grande preocupação colocada também pelo vereador Zanella. Dizer, Mário Sérgio, que 1 milhão e alguma coisinha, né, em 2 anos para tapar buraco, gente, nós não poderíamos encontrar defeito nenhum na pista. Eu não consigo entender onde vai esse dinheiro. O que é feito com esse dinheiro? Se já foi pago, já foi feita a medição pela prefeitura, o órgão estadual já pagou, por que o buraco não foi né, sanado, consertado, pavimentado? É isso que me preocupa. Então, se não tem nem gerência e nem condição de cuidar do tapa-buraco, imagine cuidar da empresa toda. Essa é a preocupação. Onde é que vai a nossa qualidade da água? Como vai ficar aí a nossa população daqui a alguns anos? E o vereador Carlos não está mais na tribuna, mas ele colocou, né, uma situação importantíssima, né? Falta 1 ano e alguns meses para esse governo. E aí? Esse processo todo é longo, é lento, não vai ser resolvido semana que vem. Será que vale a pena usar os profissionais aí embaixo, pensantes, daquela sala do ar-condicionado aí, que nós citamos ainda há pouco, para ficar trabalhando em cima disso e esquecer as outras demandas da cidade? Será que nós não podemos usar esse pessoal aí que produz e que quer ver Rio do Sul como uma capital de oportunidade para outras coisas que nós precisamos? Por isso que eu levantei o número de indicações que aqui fizemos. São atendidas? Sim, claro que são. Mas menos de 50%. Boa noite a todos. Vereadora Zeli. Obrigada. Primeiro, em relação à medida provisória, vereador Zanella, eu tenho uma preocupação muito grande. Não é? Primeiro, que isso tende a aumentar mais a informalidade, né, que a gente já tem muita, e principalmente no setor do vestuário. Primeiro, que ela não precisa, a medida provisória é em caso de urgência, emergência, né, não teria necessidade nenhuma, então já demonstra que ela não tem seriedade, né, porque se não está correndo os trâmites de legal, para mim ela já não tem seriedade. A questão dos horários, eu tenho uma preocupação grande em relação aos horários, porque daqui a pouco vira uma terra de ninguém, né, porque um presidente da República, no dia 1º de maio, que ele se dirige aos empresários, não se dirige aos trabalhadores, eu tenho muito medo desse governo, porque no dia 1º de maio ele poderia ter pelo menos fingido que ele tem preocupação com o trabalhador, mas nem isso ele se deu ao trabalho. Ele se dirigiu aos empresários no dia 1º de maio. Então, demonstra já o que ele pensa e qual é o projeto que ele tem para a classe trabalhadora. Em relação a Macazan, eu penso que nós... eu tive no outro mandato, o vereador Cariz não está mais aqui, eu não é para fazer crítica, mas eu acho que foi uma Câmara que foi muito atuante, e a questão partidária foi uma coisa que foi muito legal, porque quando chega na hora que a gente tem que defender aquilo que tem que ser defendido,
não tem cor partidária. A gente tem um objetivo e a gente luta junto, né? Mas eu acho que nunca teve nada tão importante que não essa questão da Casan, né? Porque é tão estranho isso, né? Porque na época do Raimundo Colombo, que a gente vivia reclamando, estava uma maravilha, a gente não via nenhum deputado, ninguém, né? Agora me parece que até o deputado Milton Óbidos já está a favor. Eu queria saber o que levou o Milton Óbidos a se convencer assim, né, tão rápido, né? Agora que vem uma gerência... Não, porque agora nós temos um compromisso, nós vereadores, com a Casan, que a gente quer dar uma oportunidade, tirou aqueles cargos lá, aquele cabide de emprego lá, aqueles altos salários. Então, agora a gente quer o quê? Dar uma oportunidade para a Casan, para ver se realmente eles vão... E eu acredito nessa administração, nessa proposta do Rangel, que é a equipe dele, né, mudar a direção, né, inclusive é uma mulher, que eu acredito nas mulheres, mas não é só por isso. Eu acho que tem vários motivos para nós realmente ir nessa reunião e trazer, e assim, eu acho que nunca foi tão importante a nossa união. Né? A nossa união, porque quem vai pagar essa conta vai ser a população, gente. Porque tem aí um projeto que não é para a população, é para 2, 3 pensantes, que diz o vereador James, né? E a gente sabe muito bem como é que funciona isso de uma hora para outra. Porque isso não é uma coisa simples, tem que ser discutida com a sociedade e, de repente, uma audiência pública vai resolver um problema de tantos anos e de uma hora para outra. Então, isso demonstra que tem alguém que vai levar vantagem com isso e não é a nossa população que vai sofrer mais uma vez, né, com o problema da falta de água. Então, eu quero hoje pedir aqui, independente de cor partidária, que a gente coloque isso como prioridade, que vamos nessa reunião, que a gente se posicione contra essa ação do governo municipal, né, em uma situação muito duvidosa, né, eu diria duvidosa, não sei se seria uma conspiração, mas conspiração duvidosa, o que não é coisa séria. Isso aí a gente já pode ter certeza. Seria isso, senhor presidente. Meu muito obrigado. Vereador Heroni. Queria só voltar a falar sobre a Agrovale, né? Onde a gente tem um grande carinho pelos nossos agricultores, para que permaneçam nos seus terrenos, né? Pois é de lá que vem o alimento para a cidade, que vem as plantações, que vem o sustento do povo, né? E dizer que a gente homenageou da Serra Taboão, a Sargento James, a casa, o Centro de Distribuição de Alimentos da Secretaria da Educação, homenageou com o nome de seu Oswaldo da Rosa, né? Serra Taboão, já falecido, né? Mas um grande agricultor. Da mesma forma, também a gente homenageou aqui o seu Alcides Nazário, e como deu o nome da Casa Rural Familiar de Natal Nazário, seu pai, né, que leva o nome lá. Também o agricultor, seu Albano, a gente também homenageou aqui com o título de cidadão rissulense, um agricultor que nunca foi lembrado, como da mesma forma o seu Alcides, que tem 73 anos, e a gente também deu o título dele, Basílio de Negredo, né. Então, eu sempre prestigio o lado da agricultura, porque quando a gente era pequeno, vereador Azeri, nós viemos tudo da roça. Cada um de nós tinha nossa enxada e nossa foice. Verdade? E nossos pés velho calejados de espinho. Lá não tinha calçado, não. Viemos conhecer calçados aqui em Rio do Sul. Viemos usar calçado. Então, a gente veio da agricultura. Meu pai era da agricultura, criou todos os nossos filhos, que são uma montoeira, né? Saímos da agricultura e viemos para a cidade. E, graças a Deus, hoje nós temos nossos lugares aí. Então, eu digo, a Agrovale é uma grande festa que se espera para o nosso Alto Vale. E espero que seja ela conduzida das melhores formas para que engrandeça a nossa agricultura. Seria isso. Devolvo a palavra, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus e da lei, damos por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 9 de maio de 2019, às 18 horas. Boa noite.